pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, amém, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Meet, a Maria, a Cláudia, a Lucileia. A paz do Senhor Jesus, pessoal do áudio. Amém, amém. Hoje a gente vai falar sobre Oséias 3 e 4, né? Hoje tem aquela famosa frase, né? Muita gente fala sobre essa frase, né? Hoje a gente vai estudar o contexto dessa frase, que é: meu povo perece por falta de conhecimento, né? Então vamos ver qual que é o contexto histórico, em que momento estava sendo vivido ali, para Deus falar isso, né? A gente vai estudar isso hoje, amém, tá bom? A música que a gente ouviu hoje é Primeira Essência, Anderson Freire, amém. Eu vou orar agora e a gente vai lembrar qual é o momento histórico que está sendo vivido aqui, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, obrigada. Meu Deus, perdoai, Pai, perdoai as nossas ofensas, os nossos pecados, Pai, as nossas transgressões, porque nós somos falhos, nós somos feitos do pó, e Tu sabes disso, Pai. A Tua palavra diz, o Senhor um dia disse, Pai, que o Senhor é um Deus que perdoa. O Senhor perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. O Senhor um dia disse que o Senhor recebe com alegria aquele que se arrepende. O Senhor ouve o clamor de um coração quebrantado. Então, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos recebe e nos perdoe. Nos lava dos nossos pecados, nos limpa da nossa imundície, meu Deus. Tira de nós toda sujeira, nos esvazia de nós mesmos e nos encha do Teu Santo Espírito, da Tua Santa Presença, Pai. Que venhamos a ser repletos da Tua glória, Pai, e vazios de nós mesmos, Pai. Meu Deus, obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela Tua bondade, e que a Tua benignidade nos siga todos os dias das nossas vidas, Pai, amém. Descansamos debaixo das Tuas asas, Pai, confiamos em Ti esperamos, porque a Tua palavra diz que aquele que espera em Ti jamais é frustrado. Glória a Deus por isso, porque não é porque merecemos, mas porque Tu és bom. Obrigada, Pai. Obrigada por nos dar além do que nós deveríamos receber, aliás, por não nos dar aquilo que merecemos, né, Deus? Não nos retribuir segundo os nossos pecados. Obrigada por isso, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos renove as forças, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento, conhecimento, Pai, amém. Que a Tua palavra corra sem barreiras, sem fronteiras, que ela ultrapasse todas as fronteiras, chegue a todos os povos, Pai. Que ela ultrapasse todas as barreiras, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meu Deus, que aqui não seja o meu falar, mas que Seu Espírito Santo me use, que o Seu Espírito Santo me conduza nessa jornada, e que da minha boca saia somente a Tua verdade, somente a Tua palavra, e que ela saia com o bom gosto que ela tem, para que todos provem dela e sintam o quão gostoso é o Teu falar, o quão maravilhosa é a Tua palavra, que eles consigam perceber que ela é mais doce do que o mel, e que então venham a ter prazer nela e meditar nela todos os dias, em nome de Jesus, Senhor, amém. Meu Pai, que cada palavra saia, em nome de Jesus, com ousadia, com intrepidez, e de uma forma apaixonada e irresistível, para que aquele que a ouve também se apaixone, não resista e se entregue a Ti. Que a Sua palavra venha surtir os efeitos que ela tem sobre cada um de nós, nos convencendo dos nossos pecados, nos levando ao verdadeiro arrependimento e à verdadeira transformação. Amém, Deus. Que o Senhor, Pai, nos dê o alimento de cada dia, como já vem fazendo e como sempre fez. Amém. E que o Senhor nos proteja de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos lembrar o que está acontecendo aqui, gente? Oséias. A gente está em Oséias agora, né? A gente lembra que Oséias é um profeta que ele foi levantado. Provavelmente ele é lá do Reino Norte, né? E ele foi levantado para falar com o povo do Reino Norte. E ele era um profeta que ele já vem de família de profeta. O pai dele também é profeta. Então ele é um homem, né, que não é como, por exemplo, a gente viu Amós, né? Amós não era profeta, né? Ele era lá do sul e ele era pastor de ovelhas, a gente lembra, agricultor. E ele foi levantado para dar uma profecia sobre o Reino Norte. Mas Oséias não, ele já vinha de uma família de profetas.
Ele sabia o que é ser profeta. E a família dele tinha um nome respeitável, né, de profetas usados por Deus. O Deus verdadeiro, não Baal, né? Mas pelo Deus verdadeiro lá no Reino Norte. E então Deus levanta esse homem, Oséias, filho de um profeta. E Deus fala para esse profeta: vá lá e case com uma prostituta. Vá lá e tire uma mulher que é prostituta dessa vida de prostituição, case-se com ela. Porque foi assim que eu fiz com o meu povo. O meu povo era como uma prostituta lá no Egito. Eles se prostituíam com vários deuses egípcios. Mas eu fui lá e resgatei eles e casei com eles. Fiz a minha aliança com eles ali no Monte Sinai. Então você vai fazer isso, Oséias, para representar a minha história com esse povo. Então a gente lembra que Oséias foi lá e casou. Oséias foi lá e casou com uma prostituta chamada Gomer, que vinha de uma família de prostituta, né? A gente falou sobre isso. A mãe dela também era prostituta. E então ele se casou com ela. E a gente lembra que Deus havia falado: você vai ter 3 filhos com essa mulher. E então o profeta teve 3 filhos com ela. E o primeiro filho, o profeta Oséias tinha certeza que era dele, o primeiro filho, né? Apaz Loli, o primeiro filho, o profeta Oséias, ele tinha certeza que era filho dele. Então Deus falou: você vai colocar nesse primeiro filho, né? A mulher já não era mais prostituta, a gente lembra, né? Ele tirou ela da prostituição, deu um nome para ela, né? Deu dignidade para ela. E então ele casou-se com ela, assumiu essa mulher, representando a história de Deus ali com Israel. Então ela foi e deu 3 filhos para Oséias, também representando a história de Deus ali com Israel. Então esses 3 filhos que essa mulher deu para ele, o primeiro era filho de Oséias, e ele tinha certeza disso. E então Deus falou: ó, o primeiro filho vai se chamar Jezreel, porque é o filho do meu julgamento. É o filho que vai vir sobre a minha justiça. Esse filho é meu. Então, vai levar a minha justiça. Vai levar a minha retidão, a justiça que há sobre ele. E a gente lembra que Oséias foi e colocou esse nome sobre o filho dele, Jezreel. E tudo isso era uma mensagem para o povo do Reino Norte, né? Deus já havia falado de várias formas com aquele povo do Reino Norte. E o povo do Reino Norte não queria ouvir Deus falar. Então Deus mudou a tática. Deus falou: eu vou fazer um teatro. Talvez pelo teatro o povo escute o que eu tenho para falar. Então imagina, lá no Reino Norte as pessoas ficavam vendo: nossa, mas o profeta foi e casou com uma prostituta. O profeta Oséias? Nossa, que doido, né? Ah, meu Deus, ele levou para casa dele, deu um nome para ela, casou com ela mesmo. Nossa, ele teve um filho com a prostituta. Como assim? E é filho dele mesmo. Olha, ela parou de prostituir. Ela tá certa, ela não tá mais adulterando. E o povo vendo isso, né? E era essa a questão. Deus queria que esse povo visse, para que através desse teatro, né, através da vida de Oséias, Deus mandasse a mensagem para esse povo, né? Talvez nessa tentativa, quem sabe, esse povo se arrependeria. E então a gente lembra que a mulher começou então a voltar à vida de adultério, a voltar à vida de prostituição, a mulher de Oséias. E então ela teve mais um filho, uma filha. E essa segunda filha já não se sabia mais se era dele, já havia dúvidas. Oséias já não tinha certeza se a filha era dele ou não, porque a mulher dele já começou a adulterar. Não tão escrachadamente, não tão escancaradamente, mas começou. E ele sabia, e ele tinha dúvidas: não sei se esse filho é meu ou não é. E Deus vai então fala: esse filho também representa a minha história com Israel, porque foi assim que aconteceu. No começo Israel era fiel a mim. Depois eles começaram a avacalhar, meio cá, meio lá, e depois avacalharam de vez, já não eram mais meus. Já decidiram ser de Baal, né? E essa história de Oséias vai representando isso, essa entrega do Reino Norte a Baal, né? E o segundo filho já não se tinha mais certeza se era de Oséias. E Deus vai falar: você vai colocar um nome nesse segundo filho aí de sem misericórdia, desfavorecida, não encontra favor. Não é meu. Não vai encontrar favor nenhum meu. Não vai ter misericórdia nenhuma minha. Porque é fruto de adultério. Não é meu, não.
E era esse o nome que ele deu para a filha dele. Então imagina, o povo lá no Reino Norte vendo, nossa, mas o primeiro filho foi Jezreel, né? Levava um nome ali, onde foi feito o julgamento sobre a família de Acabe. Aí o povo já, nossa, mas pôs o nome do filho de Jezreel, onde a família de Acabe foi julgado, que estranho. Aí a segunda filha, o profeta põe o nome de Sem Misericórdia. Imagina o povo vendo, né? Nossa, mas o profeta pôs o nome da filha dele de Sem Misericórdia. Como assim, né? E Deus dando um recado para esse povo. Eis que vem o terceiro filho. O terceiro filho, Oséias, já tinha certeza que não era dele. Já estava muito claro. Aí ele vai, Deus manda ele colocar o nome desse terceiro filho de não é meu povo. Não é meu. Com certeza não é meu. Já está muito claro, todo mundo sabe que não é meu. Já está muito escancarado, né? E isso representava a situação do Reino Norte para com Deus, né? Então foi isso. No começo eles eram fiéis a Deus. Depois eles começaram a ir lá, cá, ali, aqui, e por fim eles se entregaram a Baal. Agora são totalmente Baal, são escrachadamente de Baal. E era isso que estava mostrando essa história de Oséias com essa ex-prostituta que voltou a ser prostituta. Então a gente lembra que no capítulo 1 e 2, o que acontece? O adultério dela começou a ficar muito evidente, muito claro. A prostituição dela se tornou muito óbvia. Ao ponto de Oséias se sentar com ela e falar, mulher, se decide. Ou você está comigo, ou você não está. Ou você está com seu amante. Com os dois você não vai ficar. Ou é comigo ou é com seu amante. Mas se você quiser ficar comigo, você vai ter que ser fiel a mim. Então você tem que largar essa sua vida de prostituição. Você tem que largar essa sua vida de adultério. E ser totalmente minha. Totalmente fiel a mim. Isso representava Deus falando com Israel. Deus falando, olha, é o seguinte, vocês têm que abandonar Baal. Vocês têm que abandonar totalmente a Baal e os bezerros de ouro. E serem somente meus. Não adorar mais Deus algum. Vocês têm que ser fiéis a mim. Ou vão embora com ele. Com nós dois vocês não vão ficar. Era essa a linguagem de Deus para esse povo. Então a gente vê que a mulher não queria ficar. Quando Oséias fala isso, pelo livro, pelo capítulo 1 e 2 que a gente estudou, a impressão que dá pra gente é que a mulher não queria ficar. A mulher deve ter falado, então eu vou me embora com meu amante. Não vou ficar com você não, Oséias, vou embora com meu amante. Meu amante é melhor pra mim. Meu amante é que me dá coisas. Meu amante é que me dá a alegria de viver. Então, a gente lembra que Deus havia comparado essa ação dessa mulher com a ação de Israel. Que Israel tem falado o quê? Eu prefiro Baal. Eu prefiro Baal porque é Baal quem me dá chuva. É Baal quem faz a minha agricultura florescer. É Baal quem me dá o azeite. É Baal. Baal que me manda chuva, né? A gente lembra que Baal era o deus da chuva para os pagãos, né? E Deus então fala, caramba, o que eu dou, eles estão dizendo que é o amante que está dando. Sou eu que dou a chuva, não é o amante deles. Sou eu. E o que eu dou, eles ficam falando que foi o amante Baal deles que deu. E é a mesma coisa essa mulher de Oséias. Então a gente lembra que Deus vai e fala para Oséias, então deixa ela ir. Ela quer ir embora com o amante dela, deixa ela ir. Mas ela vai com uma mão na frente e outra atrás. Ela vai sair sem nada. Ela vai sair do jeito que ela chegou. Sem nada. Nua. Porque nem a roupa que ela tá agora não era dela. Ela vai sair sem roupa. Envergonhada. E é assim que ela vai sair para buscar o amante dela. Ela vai ser totalmente envergonhada. Totalmente exposta. Porque ela vai sair sem nada. Porque as coisas que ela disse que o amante deu para ela, não foi o amante dela que deu. Foi Oséias, né? Por exemplo. Foi Oséias. Então você vai sair sem nada. E isso representava ali a reação de Deus ao povo de Israel, né? Vocês querem ficar com Baal? Então tá bom, vocês vão ficar com Baal. Mas eu vou tirar tudo que é meu. A agricultura, esse vinho que vocês ficam se embebedando aí, bebendo, é meu. Esse solo que vocês estão pisando, é meu. Que vocês construíram a casa de vocês, é meu. Eu deixei vocês morarem aí por um tempo, como se tivesse liberado um aluguel, mas é meu. Então eu vou deixar que vocês saiam, sem nada. Do jeito que eu encontrei vocês no Egito, sem nada. Uma mão na frente e outra atrás.
É assim que vocês vão sair. Porque a gente lembra que eles saíram do Egito ricos, mas não foi porque eles estavam ricos lá dentro. É porque Deus os enriqueceu para eles saírem, né? Mas eles não eram ricos lá dentro, não. Eles eram escravos. Aí Deus fala isso. Então eu vou deixar vocês com uma mão na frente e outra atrás. E vocês vão ser totalmente expostos, totalmente humilhados. E o amante de vocês não vai querer vocês, não. Vocês vão achar que eles vão fazer alguma coisa por vocês, ele não vai querer. Não vai querer vocês, não. E Deus falando assim, nesse capítulo 1 e 2. E a gente lembra que, então, Deus fala para Oséias, deixa ela embora. Deixa ela embora e procurar o amante dela. E ter com o amante dela. E então, quando ela estiver no deserto, que ela vir que tá sozinha, que a vida não tá fácil, que o negócio tá difícil. Então, vai ser que, neste momento, ela vai entender. E ela vai pensar, poxa, o meu primeiro marido era melhor para mim. Minha vida com ele até que era boa. Eu me arrependo de ter deixado ele. E Deus fala assim, Israel vai pensar de mim. Quando ele estiver ali no cativeiro, quando ele estiver ali passando perrengue, né, dificuldades, talvez eles se lembrem de mim. E eles falam, nossa, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, que era bom pra gente. Baal tem sido ruim, mas o Deus de Abraão era bom. Com ele era melhor. E Deus falando assim com esse povo, né? Então a gente lembra que essa mulher foi pro deserto, ela foi-se embora. Ela saiu da casa de Oséias e foi lá ver o amante dela. Então Deus diz ainda, a gente lembra no capítulo 2, que bonito, né? Deus dizia ainda, então vai ser que quando ela fizer isso, quando ela for embora atrás do amante dela, e ela estiver no momento mais desesperador da vida dela, no momento mais humilhante da vida dela, e ela se lembrar de mim, ela falar, nossa, meu primeiro marido era melhor. Eu vou lá no deserto ter com ela. E eu vou falar coisas doces ao ouvido dela. Porque eu ainda a quero. Que lindo, né? E Deus falando isso com Israel. E agora a gente vai ver a continuação disso daí, tá? Então a gente lembra que ela foi embora. A mulher de Oséias foi embora, tá? Então no versículo 1 diz assim. E o Senhor me disse, né? Uma vez mais, mostra amor a uma mulher, amada do amigo dela, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas de uvas. Então aqui diz, né, que ele vai lá e vai amar uma mulher que é amada de um outro homem. É uma outra mulher? Não, é a mulher dele, a Gomer. Só que como ela já não está mais em condição de esposa dele, ela não merece mais esse título, ela não é mais chamada de esposa, porque não é mais esposa dele, ela largou ele, né? Mas agora Deus está dizendo, vai lá atrás dela de novo. Dessa mulher, que decidiu sair e ficar com a amante. Vai lá atrás dela. Aí aqui diz que ela é a amada do amigo dela, né? Aqui a gente vai ver, gente, ela não está casada. Né? Quando a gente lê esse capítulo, a impressão que a gente dá é que essa mulher tá bem, tá com a amante dela casada, né? Não, ela não tá casada, não. Ela tá como escrava, a gente vai ver. Ele vai ter que comprar ela. Ela tá em condição de escrava. Quando diz que ela é amada do amigo dela, é que ela é amada por esse Deus aí que ela adorava, por essa prostituição. Ela é amada desse inimigo, ela é amada realmente de Satanás, ela é amada de Baal, né? Porque ela está servindo a ele como escrava, como prostituta cultural, né? Nesse termo, tá? Então, diz para ele ir lá e mais uma vez amá-la. Que difícil, hein? Imaginar essa cena, né? Então, Oséias obedece a Deus. E aqui Deus diz, você vai amar mais uma vez a sua mulher. Amar essa mulher, né? Já não é mais sua, né? Vai amar essa mulher mais uma vez. E ainda que ela seja adúltera, eu sei que ela é adúltera, que ela te traiu, né? Mas você vai amá-la, porque é assim que Deus é. Deus ama os filhos de Israel, embora eles fiquem olhando para outros deuses, embora eles sejam adúlteros, embora eles adulterem e fiquem flertando com outros deuses. Embora eles amem os bolos de passas de uvas, né? O que são esses bolos de passas de uvas, né? A gente vai ver em Jeremias, eu até anotei aqui, capítulo 7, versículo 18, e Jeremias 44, 19, era uma prática deles fazerem bolo de uvas passas para os deuses pagãos, esses deuses aqui deles. Então, eles gostavam muito de fazer esses bolos.
para a rainha do céu, para não sei quem, eles ficavam fazendo muito esses bolos. Eles amavam ficar fazendo bolo para a idolatria deles. E é isso que Deus está dizendo, eles amam ficar fazendo esse bolo para os outros deuses aí. Eles amam, é como se a mulher de Oséias viesse e fizesse bolo para o amante, né? O amante dela. É nesse sentido. E é isso que Deus está dizendo. Eu amo esse povo. Ainda que eles estejam flertando com outro Deus. Ainda que eles estejam fazendo bolo para outro Deus. Eu amo eles. E é isso que você vai mostrar voltando com essa mulher. Que eu amo esse povo. Aí no versículo 2, Oséias foi lá. E você vê no versículo 2 que ela foi comprada. Ela era escrava. Ela não era uma mulher casada. Ela não saiu da casa de Oséias para ir viver com o amante livremente. Ela era escrava, ela vivia em condição de escrava. Ele teve que comprá-la. Existia uma dívida sobre ela. Ele comprou ela. Aí ele foi lá e comprou essa mulher, que era uma adúltera, que havia abandonado ele, que havia decidido sair com o amante. Ela preferiu ficar lá e se prostituir a voltar para ele. E ele foi lá comprar ela. Então diz que ele comprou essa mulher por 15 ciclos de prata e por 1,5 homer de cevada. Quando a gente estuda um pouquinho o valor do homer, né, e com relação a esses ciclos que foram pagos, a gente vai ver que equivale ao valor de um escravo. Então ele pagou o preço de um escravo para ter ela de volta. E a gente encontra esses valores aí em Êxodo 21:32 e Levítico 27:4. Então você vê que ela não era livre, ela era escrava. Então ela era escrava mesmo numa casa, ou ela era escrava cultual, prostituta cultual, ela era escrava. Ela não vivia em condição de livre. E ele foi lá e comprou ela. Uma mulher que já era dele, né? Era dele. Ela decidiu trair ele e ir embora. E agora ele está comprando ela de novo. E é isso que está acontecendo, representando o povo de Israel com Deus. Aí no versículo 3, então diz: E lhe disse: Você aguardará por mim por muitos dias. Não se prostituirá, nem será de outro homem. Assim também eu esperarei por você. Então agora, Oséias tem que falar com essa mulher que ele comprou, a Gomer, né? A ex-mulher dele, que teve 3 filhos com ele. Ele tem que falar o seguinte para ela, assim: olha, eu tô te comprando. Você vai ficar aqui na nossa casa, só que vai ser o seguinte, a gente vai ficar longe um do outro por um tempo. E você tem que se guardar para mim. A gente não vai se encontrar agora. E durante esse período que a gente for ficar longe um do outro, você não pode se prostituir. Você não pode adulterar. Então você tem que me esperar. E então eu te esperarei. Se você me esperar, eu te esperarei. E no versículo 4 diz: Porque os filhos de Israel permanecerão por muitos dias sem rei. Você está vendo que está representando Israel? Então é a mesma coisa. A mulher de Oséias ia ter que ouvir isso da parte de Oséias e se guardar por um determinado período de tempo até que ele voltasse, porque senão acabou o acordo deles. E isso representaria a história de Israel. Então aqui Deus está falando, fala o seguinte, Oséias, para sua mulher, que você vai sair, que você vai embora, ela não vai saber quando você vai voltar, você não vai dar data de quando você vai voltar, e ela tem que se guardar. Então ela não vai te trair, não vai adulterar, não vai prostituir. Ela vai ter que ficar em casa te esperando, se guardando para você. E se ela te esperar, você a esperará. Então quando você voltar, se ela tiver te esperado, então vocês vão ficar juntos. Se não, não, você vai mandar ela embora. Então, aqui no versículo 4 diz que é necessário que isso aconteça porque está mostrando para Israel que isso vai acontecer na história de Israel também. Aí diz que na história de Israel acontecerá que eles ficarão muitos dias sem rei. E eles vão ficar sem príncipe e sem sacrifício, e sem colunas e sem ídolos do lar. Então eles vão ficar um tempo também em provação ali. Então eles vão ficar um tempo tendo que se abster. Assim como a Gomer, eles vão ter que ficar um tempo também sem se abster, sem adorar Baal, sem se prostituir, né, sem fazer nada disso. E eles também deverão permanecer ali fiéis, mesmo sem rei, mesmo sem príncipe, mesmo sem sacrifício, mesmo sem nada. Eles devem permanecer fiéis a Deus. Aí no versículo 5, para finalizar esse capítulo, a gente vai para o 4, diz assim: Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão ao Senhor seu Deus,
e a Davi seu rei. E nos últimos dias, com temor, se aproximarão do Senhor e da sua bondade, né? Então, depois disso, depois desse tempo, que eles vão ficar muito tempo sem um rei, eles vão ficar muito tempo sem alguém por eles. Então, depois desse muito tempo, eles voltarão a buscar a Deus. E eles voltarão a buscar a descendência de Davi. Então, nos últimos dias, com temor de Deus, eles vão se aproximar de Deus e da bondade de Deus, né? Tá falando sobre Jesus. Então, aqui tá dizendo, né, que depois de um determinado tempo, eles vão voltar a buscar a Deus através do descendente de Davi, através de Jesus. E então, eles nos últimos dias, no último tempo ali, no segundo minuto ali pro segundo tempo, né, nos últimos do segundo tempo, eles vão se aproximar com temor e aproximarão do Senhor, se aproximarão do Senhor e da bondade de Deus, através de Cristo. Então agora a gente vai para o capítulo 4. No capítulo 4, no versículo 1, diz assim: ouça a palavra de Deus, vocês que são filhos de Israel, porque Deus tem uma contenda aí com vocês, Deus tem uma questão aí para levantar com vocês. Porque aí nessa terra não há verdade, não há bondade e nem mesmo conhecimento de Deus. Aí vocês não dizem a verdade, aí vocês não praticam a bondade, aí sequer vocês conhecem Deus, vocês nem sabem quem é Deus. Aí no versículo 2 continua: na verdade, o que vocês só fazem é jurar falsamente, vocês só mentem, vocês só matam, vocês só furtam, vocês só adulteram, vocês só fazem violência. Um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Vocês só ficam se matando, só ficam se espancando. Vocês só sabem fazer isso. Versículo 3. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar morrerão, né? Por causa disso. Porque vocês agem dessa forma. Porque vocês são corruptos desse jeito. Nem mesmo os animais ficarão vivos. Até os animais vão morrer, porque a terra está morrendo por causa de vocês. A terra está vomitando vocês, a terra já não suporta mais vocês. Ou vocês morrem ou a terra morre. Como vocês não morreram ainda, quem está morrendo é a terra e tudo que há nela. Então, como vocês se tornaram abomináveis, né? Todas as coisas da terra estão morrendo. Então, aqui no versículo 4 diz: no entanto, ninguém deve contender nem recriminar a outro, pois o seu povo é como sacerdotes que são acusados, né? Parte difícil esse versículo 4, né, que está dizendo aqui, o que está querendo dizer aqui? Está querendo falar que, na verdade, não há que ficar cobrando um ao outro. Está todo mundo errado. É nesse sentido. Você não tem que apontar o dedo para o outro, você, é culpa sua, a gente está assim por sua culpa. Está todo mundo errado. Tá todo mundo errando. A culpa é de todo mundo. E aqui diz, e começa pelos sacerdotes. Verdade é que está todo mundo culpado. Começou lá nos sacerdotes. Os sacerdotes ficam dando mau exemplo para vocês. E vocês ficam agindo dessa forma por causa do mau exemplo dos sacerdotes. Os sacerdotes que deveriam dar exemplo para vocês de como agir de forma santa, de como agir, né, de forma digna e obedecer a Deus, eles ficam dando mau exemplo. Então vocês ficam seguindo ele. E está todo mundo errado. Vocês são um reflexo da autoridade que está sobre vocês. Então a autoridade de vocês rouba, mata, mente, e vocês também roubam, matam e mente. Vocês são um reflexo da autoridade que está sobre vocês. E é isso mesmo, né, gente? É assim que funciona. O filho é reflexo dos pais, né? Então, você vê, teve uma vez minha mãe, ela professora de escola infantil, né? Teve uma vez um aluno, ele fez uma coisa que não é normal uma criança fazer. Uma coisa bem bizarra. E todo mundo na hora percebeu que era dos pais. Aí foi chamar os pais para a reunião. Aí na reunião o pai fez a mesma coisa. Ou seja, é reflexo dos pais, né? Assim como o povo é reflexo de sua autoridade, né? Então, o povo, por exemplo, que não tem assim uma autoridade, né, religiosa, que ele não tá nem aí, o ateu, não tá nem aí pra nada, ele vai ser reflexo do quê? Da autoridade do país dele. Então, lá em Brasília, lá no poder todo mundo rouba, eu também vou roubar, tô nem aí não. Me deu troco errado, é meu, né?
Então, não, mas você tem uma autoridade religiosa, então para você essa autoridade religiosa é importante. Então eu vou ser reflexo de quem? Do meu pastor. Né? Então, sei lá, eu tenho como autoridade minha aí meu pastor, né? Eu tô ali sempre observando a vida dele, a conduta dele, tô ali no dia a dia acompanhando ele. Então, ele é o meu reflexo. Eu vou ser como ele, né? E é isso que está acontecendo com esse povo. Os sacerdotes, né, que deviam guiar o povo para a santidade, os sacerdotes se corrompem. Os sacerdotes são tudo desviados, né? São tudo agem tudo de forma errada, né? São tudo praticando coisas abomináveis. Então o povo também pratica, o povo é reflexo. E é isso que Deus está falando, ninguém vai apontar o dedo para ninguém, porque está todo mundo errado. Começando pelos sacerdotes, está todo mundo errado. Aí no versículo 5, então Deus diz, por causa disso é que todo mundo vai sofrer. Eu não vou castigar só os sacerdotes, eu vou castigar também o povo. Eu vou castigar o povo durante o dia, vou castigar os profetas durante a noite, e eu vou acabar com essa nação. Eu vou destruir todo mundo. Vou acabar com esse povo, vou acabar com essa nação de Israel logo, né? Porque tá todo mundo pervertido. Aí no versículo 6 diz, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Como você rejeitou o conhecimento, também eu o rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E uma vez que se esqueceu da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. A gente lembra que, na verdade, a proposta inicial de Deus para com Israel não era separar uma tribo, separar uma casa para ser sacerdote. A proposta de Deus não era que somente a descendência de Arão fosse sacerdote. A proposta inicial de Deus era fazer de vocês um sacerdócio real, uma nação de sacerdotes. A proposta de Deus inicial era que todas as tribos de Israel, todo Israel, fossem sacerdotes de Deus e saíssem ensinando ao mundo. Então, eles todos seriam sacerdotes, e eles seriam sacerdotes e ensinariam para quem? Para o mundo. Mas a gente lembra que o negócio estava tão feio ali em Israel que não dá para eles saírem ensinando o mundo. Foi preciso se levantar uma tribo para essa tribo ensinar eles. O negócio estava muito feio, né? Então, a gente lembra do bezerro de ouro. Então, o negócio estava tão feio, então foi necessário se levantar uma tribo, que foi a tribo de Levi, que a gente lembra que defendeu Deus naquele caso do bezerro de ouro. Então, essa tribo de Levi foi levantada, e dentro da tribo de Levi, Arão foi levantado como a designação ali do sacerdócio, né? E aqui está dizendo, vocês não merecem, né? Aí, aqui Deus diz no versículo 6, né? Vocês estão sendo destruídos. Vocês estão perecendo e não estão nem vendo. Vocês estão sendo destruídos. Daqui a pouco o Reino Norte não vai mais nem existir. Daqui a pouco essa terra não vai nem existir. Vocês estão caminhando rumo à escravidão. Vocês estão caminhando rumo ao cativeiro. Vocês estão caminhando rumo à destruição. E não estão nem percebendo. E a destruição está acontecendo por falta de conhecimento. Que conhecimento? De ciência? Não, conhecimento de Deus. Porque esse povo acha que está fazendo coisas que agrada a Deus. Esse povo faz festas religiosas. Esse povo faz reuniões, né, solenes, assembleias, congregações. Eles fazem sacrifícios, né? Eles fazem cânticos, festas, louvores. Eles fazem tudo isso. Eles acham que estão fazendo certo para Deus, mas estão fazendo errado. Então, por falta de conhecimento das Escrituras, porque eles não conhecem as Escrituras, não sabem como é verdadeiramente a festa de Deus, como eles não sabem verdadeiramente como se deve sacrificar a Deus, como eles não sabem verdadeiramente como se deve adorar a Deus, como eles não sabem verdadeiramente o que é Deus, eles adoram errado. Aí eles não sabem nem o que é Deus verdadeiramente, adoram um bezerro de ouro. Então, por falta de conhecer a Deus e as coisas de Deus, e a lei de Deus, e a escritura de Deus, é que eles estão sendo destruídos. O povo perece, o povo é destruído por falta do conhecimento. Eles não estão tendo conhecimento sobre quem é Deus. Então, eles estão achando que estão adorando certo, e estão adorando errado. Eles estão lá adorando uma imagem, aquele bezerro de ouro, e estão achando que estão adorando certo. Está adorando errado, falta de conhecimento. Eles estão fazendo festas religiosas lá em Betel, né, dizendo que é para Deus, mas as festas religiosas deles são regadas de orgia. Falta de conhecimento. Deus havia falado na Escritura, não é para ter orgia nas minhas festas. Eles vão lá e sacrificam todo dia. Dizimam ali,
Nossa, eu tô tentando falar uma palavra, não tô conseguindo. Assiduamente, né? Eles vão e dizimam ali assiduamente. E não ajudam o pobre. Não ajudam o órfão. E Deus está dizendo, vocês estão sendo destruídos, vocês estão morrendo, vocês estão ficando doentes, vocês estão falecendo, vocês estão perdendo tudo, porque vocês não têm conhecimento. Vocês estão fazendo tudo errado. Vocês acham que vocês estão fazendo as coisas do jeito que eu gosto, estão fazendo tudo errado. Isso é falta de conhecimento. Se vocês verdadeiramente conhecessem as minhas escrituras, se vocês verdadeiramente conhecessem quem eu sou, vocês estariam certo e não aconteceria o que está acontecendo com vocês. Está acontecendo porque vocês não me conhecem. Vocês estão adorando o que vocês não conhecem. Então Deus diz, como vocês rejeitaram me conhecer, como vocês rejeitaram o que eu digo, como vocês rejeitaram as minhas escrituras, como vocês rejeitaram ter conhecimento, eu também vou rejeitar vocês. E então, assim, eu não vou deixar que vocês sejam sacerdotes diante de mim. Eu não tenho parte com vocês. Acabou a nossa aliança. Vocês não me representam mais. E eu não represento mais vocês. Então aqui diz, e uma vez, né? E uma vez que se esqueceu da lei do seu Deus, também eu me esquecerei de vocês, né? Assim como vocês se esqueceram das minhas escrituras, assim como vocês se esqueceram, né, dos meus estatutos, dos meus juízos, eu também me esquecerei de vocês. Então vai nem aí para vocês também. Aí no versículo 7, Deus diz, né? Quanto mais se aumenta o número de sacerdotes nesse lugar, quanto mais vocês levantam pessoas para guiar o povo religiosamente, maior é o número do pecado que vocês cometem. Vocês levantam pastores, né? Vocês levantam autoridades eclesiásticas, autoridades religiosas, em vez do negócio melhorar, deles ensinarem a vocês não pecarem, deles ensinarem vocês a serem santos, deles ensinarem a minha lei, vocês cometem mais pecado ainda do que antes. Por causa disso é que eu vou fazer a glória deles virar desgraça. Por isso que eu vou fazer com que os sacerdotes sofram. Eles estão ensinando tudo errado. Em vez deles ensinarem corretamente o meu povo, eles estão ensinando errado e multiplicando o número dos pecados aí nesse lugar. Aí no versículo 8, a gente vai entender o que está acontecendo. Pelo jeito, os sacerdotes realmente eles ficavam felizes quando o povo pecava. Porque o que acontece, gente? A gente lembra que eles lembravam só que era interessante da aliança da lei, né? Só o que convinha, né? Parece aquela pessoa que só quer saber da lei o que convém, né? Então, só quer saber da escritura o que convém, né? Então, a pessoa só ouve a pregação que convém, né? Então, é uma pregação para eu me arrumar, para eu me consertar, uma pregação para me mostrar que eu não sou digna de nada, né? Que eu mereço... que eu merecia coisas ruins de Deus, é a graça dele que me sustenta, né? Essa eu não quero ouvir, não. É uma pregação que está dizendo que eu tenho que me arrepender dos meus pecados, me consertar, me mudar. Não, não quero ouvir essa pregação. Aí tem outra pregação dizendo, você vai ser próspero nessa terra, tudo vai dar certo, e é assim que flui. E essa pregação eu quero ouvir. E isso tá bom, dá para ouvir, né? E era assim que era esse povo, né? Esse povo era assim. Então, o que acontece? No versículo 8... diz que os sacerdotes, eles ficavam incentivando o povo a pecar. Porque a gente lembra que na aliança da lei, né, esse ponto da aliança eles cumpriam, né? Cumpria o que? Era isso que eu estava falando, né? Cumpria o que convinha. Então, assim, isso convinha para eles cumprirem. Então, na aliança da lei, na verdadeira aliança da lei lá no Monte Sinai, Deus havia falado que os sacerdotes tinham direito ao sacrifício que chegava no templo, né? Lembra? Então, os sacerdotes eram alimentados na mesa de Deus. Então, como eles trabalhavam para Deus, foram separados por Deus, eles comeriam da comida de Deus. Então, o sacrifício que chegasse do povo pelo pecado, né? Todo sacrifício que chegasse ali, exceto o holocausto, que é entregue totalmente a Deus, exceto a pele do animal que a gente lembra do holocausto, também é para o sacerdote. Mas a gente lembra que a carne do animal, os sacerdotes comiam, né? Então ficava para os sacerdotes a carne, não a carne inteira, a gente lembra que havia uma divisão ali. E uma parte ia para os sacerdotes comiam. O que acontece aqui no versículo 8 está dizendo? Está dizendo que existia uma oferta, a gente lembra, que era a oferta pela culpa, lembra? Pela culpa do pecado.
Então a pessoa foi lá e pecou, e a pessoa se tornou impura por causa do pecado dela. Ela pecou. Então ela se afastou de Deus e se tornou imunda, impura. Então, para ela se purificar, ela tinha que fazer um sacrifício. Ela tinha que ir lá e ofertar, fazer uma oferta de culpa, reconhecendo a culpa dela. Eu tenho culpa porque eu pequei, estou errada. Então é a minha oferta de culpa. E o que acontece? Dessa oferta de culpa que a pessoa ia lá entregar para o sacerdote por causa do pecado dela, o sacerdote comia uma parte dessa oferta. E aí está dizendo no versículo 8, os sacerdotes ansiavam que chegassem mais ofertas de pecado. Eles ficavam, ai não, peca pra gente comer mais. Eles ficavam assim, os sacerdotes, né? Então, imagina, eles ouviam na lei o que convinha, né? Então, isso na lei eles liam. Mas a parte da lei que dizia que não podia adorar imagem, que era o bezerro de ouro, eles não liam, né? Eles liam só o que convinha. E aqui é isso, está dizendo no versículo 8. Eles ficam comendo da oferta do pecado do povo. E não só comem, mas eles ainda ficam desejando que eles pequem. Eles ainda ficam, não, peca mais, para trazer mais comida, né? Eles ficam ali, não falando, incentivando, mas desejando. Eles querem que o povo peque, porque eles vão comer mais. É nesse sentido que Deus está falando. Aí no versículo 9, então Deus diz, por causa disso, porque vocês agem assim, desejando que o meu povo peque para que vocês comam mais a oferta pelo pecado, vocês não se esforçam em ensinar corretamente, porque vocês querem que o povo peque. Vocês querem que o povo peque porque vocês estão recebendo mais desse jeito. Então, por causa disso, eu vou fazer um castigo cair sobre vocês, né? Então, aqui diz no versículo 9, portanto, os sacerdotes sofrerão o mesmo castigo que eu vou fazer cair sobre o meu povo. Eu vou castigá-los e eles terão de pagar pelo mal que fizeram. Eles vão também ser castigados. Apesar de serem meus sacerdotes, eles não têm feito o serviço deles. Se eles estivessem fazendo o serviço deles, ensinando corretamente, né? Fazendo tudo certinho, ensinando a lei, e o povo está se corrompendo, eu não cobraria dos sacerdotes. Eles estão ensinando. Se o povo não está fazendo, é problema do povo. Eles estão ensinando certo. Agora não, eles estão ensinando errado. Então eles vão ser cobrados, porque eles estão ensinando errado. Aí no versículo 10, então disse, por causa disso, porque eles ensinam errado e eles desejam a oferta pelo pecado, para comer mais, por causa disso, eles vão, aqui por isso, comerão dos sacrifícios que o povo oferece. Por causa disso, eles vão comer dos sacrifícios que vão chegar até eles no templo. Eles vão comer do que o povo oferecer, mas nunca se satisfarão. Eles continuarão sempre com fome. Eles vão adorar os deuses da fertilidade. Você vê que eles adoravam a Baal. Baal era um deus da fertilidade, né? Então você vê que esses sacerdotes, a gente lembra que eram sacerdotes lá do bezerro de ouro, né? Então eram sacerdotes já tudo corrompido. Primeiro que não eram nem sacerdotes descendentes de Arão, a gente lembra que não era. Porque todos os descendentes de Arão desceram lá para ajudar, né? Esses daí eram sacerdotes de qualquer tribo que eles pegaram e levantaram. Mas Deus ainda assim fala como sacerdotes. Aí Deus fala, eles adorarão os deuses da fertilidade, como eles já vêm adorando. Eles vão adorar Baal, como eles já vêm adorando esse bezerro de ouro aí, né? Mas eles não vão ter filhos, né? É aquela contradição. Vai adorar o deus da fertilidade, mas não vai ter filho, não vai ter fertilidade, né? Então, no versículo 11, Deus diz, a fornicação e o vinho e o mosto tiram o coração. Então, aqui Deus está falando para eles, é o seguinte... Vocês ficam fornicando aí direto? Vocês ficam praticando orgia aí direto? Vocês ficam aí na prostituição, nossa, tá a palavra na ponta da minha língua. Vocês ficam aí nessa orgia aí, nessa prostituição. Vocês ficam aí bebendo vinho até se embriagar, né? E o mosto, na verdade, o mosto é um vinho também, né? Então o mosto é um vinho, só que é um vinho novo. Né? E outra questão de vinho, são duas vezes vinho que está sendo falado aqui, né? Tem a fornicação, o vinho e o mosto. O mosto é um vinho jovem, um vinho novo. Então o que acontece? O que Deus está querendo dizer aqui? Vocês ficam fornicando, vocês ficam fazendo orgias, se prostituindo, vocês ficam se embriagando. Então o primeiro vinho se refere à embriaguez. Vocês ficam bebendo até cair, até se embriagar. E o terceiro é bebendo mesmo, mas nem tanto ao ponto de você ficar bêbado.
mas você só quer beber. Todo dia, eu vou tomar uma tacinha aqui no almoço. Quer ficar bebendo direto vinho, mas não ao ponto de cair bêbado, mas você está bebendo. Essas 3 condições Deus está falando. Tanto você beber só um pouquinho de vinho, como você beber muito ao ponto de ficar embriagado, ou a fornicação, tudo isso tira o entendimento. Tudo isso tira o juízo. Por isso vocês estão doidos desse jeito. Por isso vocês estão sem juízo. Vocês ficam fornicando. Pra você ver, né? Que incrível. Deus está falando que a orgia tira o juízo. A própria orgia tira o juízo da pessoa, né? E é assim mesmo. Você vê uma pessoa que faz orgia, ela vai avacalhando cada vez mais na orgia, né? A pessoa está fazendo uma orgia, daqui a pouco vai avacalhando, vai piorando, né? Porque tira o juízo, tira o discernimento da pessoa. A pessoa fica sem noção. Daqui a pouco ela está fazendo orgia no meio da rua, né? Porque perde o juízo. E aqui, isso que está dizendo, a fornicação, né? A orgia, a embriaguez e o vinho em si, eles tiram o juízo. Eles mudam o coração. E é por isso que vocês estão se destruindo. Aí no versículo 12, Deus diz: o meu povo vai lá e consulta um pedaço de pau. Vocês vão lá consultar um pedaço de pau, pedem para uma coluna de madeira revelar o futuro de vocês, ficar fazendo perguntas para uma coluna de madeira, né? E vocês estão fazendo isso por quê? Vocês estão indo consultar um pedaço de pau para revelar o futuro de vocês? Vocês estão indo fazer pergunta para uma coluna de madeira por quê? Porque eles não estão te respondendo. Vocês estão fazendo isso por quê? Porque vocês estão com o espírito de prostituição em vocês. Vocês estão se prostituindo. Isso é um espírito de prostituta que está em vocês, né? E vocês estão com um demônio aí de prostituição em vocês. E esse demônio de prostituição que está em vocês aí é que está fazendo isso. Está enganando vocês. Vocês ficam consultando um pau aí, uma pedra. Aí vocês ficam consultando. E assim vocês vão se apartando da sujeição a mim. Em vez de se submeterem a mim, à minha vontade, e deixar o futuro de vocês a meu cargo, vocês saem debaixo da minha sujeição. E se submetem a um demônio de prostituição. É isso que vocês têm feito. Aí no versículo 13 Deus diz: vocês ficam oferecendo sacrifícios nos altares pagãos, no alto dos montes, e ali queimam incensos debaixo dos carvalhos e de outras árvores cheias de folhas, onde a sombra é tão gostosa. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Vocês ficam por aí, andando pela terra, não pode ver uma árvore que vocês estão oferecendo sacrifício para ídolo. Vocês não podem ver uma montanha que querem fazer um altar pagão. Vocês ficam ali, acolá, aí, acendendo incenso debaixo de carvalho para deuses pagãos, para ídolos pagãos. Não pode ver uma folha, não pode ver uma planta, uma árvore. É por isso que esse povo está na orgia que está. É por isso que a filha de vocês está na prostituição. É por isso que as noras de vocês traem o filho de vocês. O filho de vocês aí sendo traído pela nora de vocês. Por isso. Olha o exemplo que vocês ficam dando. Né? Elas estão sendo reflexo de vocês. Olha o que vocês estão fazendo. Aí no versículo 14, Deus diz, né? Eu não vou castigar elas. Eu não vou castigar as filhas de vocês porque elas se prostituem. E nem vou castigar a nora de vocês porque está traindo o filho de vocês. Não vou, não. Não vou, não. Porque a verdade é que vocês mesmos, homens, vocês ficam aí se desviando atrás das prostitutas. Vocês ficam indo aí atrás das meretrizes, né? Ficam sacrificando aí, indo atrás de prostitutas cultuais, né? Vocês mesmos fazem isso? Porque a verdade é que um povo que não tem entendimento, ele sempre caminhará para a sua própria destruição. E é isso que vocês estão fazendo. Vocês não têm entendimento, vocês não têm conhecimento. E vocês estão caminhando para a própria destruição de vocês, né? Aqui, engraçado, né? Deus está falando que não vai punir essas mulheres. Porque eles estão fazendo pior. É isso que ele está dizendo, né? Então aqui ele está dizendo, olha, a falta delas é menos grave do que a de vocês. Porque, na verdade, elas estão seguindo o exemplo de vocês. Vocês, maridos, vocês, pais, vocês não dão um bom exemplo, elas estão seguindo o exemplo de vocês. Vocês tinham que se consertar. Vocês não se consertam, ficam dando exemplo errado, né? É que nem aquela coisa, né? Sei lá, um filho aí todo desviado, aí você vai ver o pai é pior que o filho, né? Você não dá exemplo. Dá exemplo. É isso que Deus está dizendo. Dê exemplo, né? Versículo 15. O povo de Israel está sendo infiel a mim, mas espero que o povo de Judá não seja culpado do mesmo pecado. Não adorem em Gilgal ou em Bet-Aven, nem façam ali promessas em nome do Senhor Deus que visse para sempre. Gente, acho que eu escrevi um negócio errado aqui.
Tá um negócio errado. Deixa eu ver qual que é o certo aqui. Ah, 4:15. Ah, tá, ficou errado. Ah, ficou vice, gente. Eu tava tentando entender o que é esse vice que ficou aqui. É vive. Deixa eu arrumar aqui. Pronto. Acho que eu digitei, na hora de digitar, eu digitei errado. Aí diz aqui, então, o seguinte, né? Nem façam ali promessas em nome do Senhor Deus, que vive para sempre. Você vê que aqui Judá ainda não tinha caído. Né? A gente vai começar a estudar amanhã Isaías. Né? O livro de Isaías a gente vai começar amanhã. E a gente vai ver que Judá caiu também. Judá começou a adorar Baal. Então, aqui, até este momento, Judá ainda não havia caído. Judá ainda não estava adorando Baal. E é isso que Deus está dizendo. Eu espero que Judá não caia também. Porque o reino norte já caiu, já se foi. O reino norte já não quer nem mais saber desse reino. Mas eu espero que o reino de Judá também não venha a pecar e ficar adorando Baal como vocês estão adorando. Não venha fazer as atrocidades que vocês estão fazendo, abominações que vocês estão fazendo. Então você vê que Judá aqui ainda não havia caído. Mas a partir de amanhã a gente vai ver que Judá vai cair. A gente vai começar o livro de Isaías ali. E a gente vai ver que Judá vai cair também. E vai começar a adorar Baal ali. Esse negócio vai ser feio em Judá também. Aí no versículo 15, então, ele está dizendo isso, né? O povo de Israel está sendo infiel a mim, mas espero que o povo de Judá não seja culpado do mesmo pecado, né? Então, por enquanto, ainda não estão sendo. E eu espero que não seja, Deus fala. Mas vão ser. A gente vai ver que eles vão ser. No livro de Isaías, a gente já vai começar a ver isso. Não adorem em Gilgal ou em Bet-Aven. Em Gilgal, a gente já havia falado sobre isso. Devem ter montado algum altar, alguma coisa ali, né? E o que é Bet-Aven aqui? Que Deus está falando para não ir adorar em Bet-Aven, né? Gente, Bet-Aven é Deus fazendo uma ironia. Na verdade, Bet-Aven, Deus está se referindo a Betel. A gente vai ver mais para frente no livro de Oséias, Deus vai mencionar sobre isso, que ele está falando de Betel. Então, Bet-Aven, Deus está se referindo a Betel, tá? Então, Deus está falando, não adorem em Bet-Aven, né? E o que é Bet-Aven? Bet-Aven significa casa do pecado. Não adorem em Bet-Aven, a casa do pecado. E no lugar de Betel ele fala Bet-Aven. E o que é Betel? Betel significa casa de Deus. Então Deus nem fala Betel, porque não é casa de Deus ali. Deus fala Bet-Aven. Nem é mais Betel, é Bet-Aven isso daí agora, né? Porque isso daí é casa do pecado. Vocês colocaram esse bezerro de ouro aí, ficam adorando esse bezerro de ouro, isso daí é casa do pecado. Não é mais casa de Deus, não. É casa do pecado isso daí. E é isso que Deus está dizendo aqui. O povo de Judá não vão adorar lá em Gilgal. Não vão adorar lá em Bet-Aven. Igual esse povo sem noção do Reino Norte está fazendo, lá na casa do pecado, né? E nem façam ali, naquele lugar, em Bet-Aven, em Gilgal, onde eles adoram Baal, essas coisas, esses bezerros de ouro, não façam promessas para mim ali não. Não achem que eu tô ali não, vem fazer promessa para mim ali não, né? Não vem fazer promessas em meu nome, eis que eu sou vivo e vivo para sempre, Deus fala. Então no versículo 16, deixa eu baixar aqui. No versículo 16 diz assim: porque como uma vaca indomada, assim se rebelou Israel. Agora, será que o Senhor os apacentará como a um cordeiro no vasto pasto? Vamos imaginar a seguinte cena, né? É um pastor de ovelhas. E as ovelhas são todas obedientes. Você dá um grito, a ovelha volta, né? Então, você vai soltar as ovelhas e deixar as ovelhas brincando no pasto. Igual, imagina, sei lá, você com o seu cachorro. Seu cachorro é super obediente, tranquilo, não morde ninguém, de boa. Você solta o seu cachorro no campo, solta o seu cachorro na praça e de boa, você fica despreocupado. Deus está falando isso. Eu não posso tratar eles dessa forma. Eu não posso tratar Israel dessa forma. Porque eles não são como ovelhas. Eles não são domáveis. Se eu gritar, eles não vão voltar. Se eu der um berro, eles não vão me ouvir. Eles vão querer fazer o contrário.
Então eu não posso deixar eles soltos num vasto pasto. Então agora vamos imaginar a seguinte cena. Um cavalo doido que não pode ver nenhuma pessoa, que já dá um coice na pessoa. Um cavalo que ele sai, um touro doido que não pode ver ninguém, que já vai com chifre é doido, não pode ver ninguém, que já sai matando todo mundo. Você deixaria um touro desse solto num pasto grande? Não. Porque é capaz dele te matar, é capaz de acontecer alguma coisa ali, você não vai. Como que você deixa esse tipo de animal preso? Você deixa ele enjaulado. Você não vai deixar ele solto. Porque há um grande risco dele se matar, dele matar alguém, dele matar a pessoa que está com ele, alguma coisa ruim vai acontecer. Então você não vai deixar ele solto, você vai deixar ele preso. E em alguns casos você vai sacrificar o animal. De tão doido que o animal é melhor sacrificar. E é isso que Deus está dizendo aqui. É assim que eu vou agir com o Reino Norte. Porque eles, para mim, são como esse animal louco. Chegou num momento que eu tenho que deixar eles enjaulados ou sacrificar. Porque não dá para deixar eles soltos. Eu não posso mais deixar eles em Canaã livres. Não dá. Que triste, né? Aí no versículo 17, então diz, né? Efraim está entregue aos ídolos. É melhor deixá-lo. Então, Deus chega à conclusão no versículo 17. Efraim está perdido. Não tem mais jeito. É melhor deixar eles irem. Eles já se entregaram totalmente a Baal. Aí no versículo 18 Deus diz: bebem até o vinho se esgotar, se entregam à fornicação continuamente, vivem uma vida de desonra. Eles ficam bebendo até ficar bêbados, até o vinho acabar. Eu vou continuar bebendo até ter vinho aqui, então vai beber até cair. E é assim que eles eram. A gente vai ver mais pra frente, em outros livros. Gente, eles são chamados, livro de Isaías, em outros livros, eles são chamados como o povo embriagado. Ah, aquele povo embriagado, aquele povo da bebedeira. Eles eram conhecidos assim, o pessoal do Reino Norte, pelos outros povos, pelas outras nações, como os bêbados. Então, realmente, o negócio ali era sério, né? Eles viviam bêbados. E é isso que Deus está dizendo aqui. Vocês ficam sempre bêbados. Vocês ficam bebendo aí sempre até se esgotar. Por isso vocês estão sem entendimento. Por isso vocês estão fazendo tudo errado, vivem bêbado. Aí vocês ficam aí fornicando continuamente, sem parar. Por isso vocês estão sem entendimento. Eu já falei, a fornicação tira o entendimento. A verdade é que a vida inteira que vocês levam é de desonra. Vocês vivem uma vida inteira de vergonha. Aí no versículo 19, Deus finaliza, né? O capítulo 4, diz assim: um vento os carregará para longe e ficarão com vergonha da sua idolatria. Então vai vir um vento de repente e vai levar vocês para muito longe. E então vocês vão sentir vergonha dessa idolatria toda de vocês, de tudo que vocês fizeram, do ponto que vocês chegaram. E, gente, é isso daí que a gente vai ver, né? Já tá chegando. Amanhã a gente vai ver a morte de Isaías, a morte de Uzias, né? E vamos começar o livro de Isaías. O chamado do profeta Isaías, né, ali a profecia dele, o livro de Isaías, começa com a morte de Uzias. Ele é chamado por Deus na morte de Uzias, tá? Então, quando o rei Uzias, lá do reino sul, né, o descendente de Davi, morre, que Isaías é chamado por Deus para falar com o povo de Judá. Aí a gente vai ver, Judá já se corrompeu, né? Por enquanto, só quem tinha se corrompido era o reino norte. Judá ainda estava aos trancos e barrancos, né? Mas depois ali que Uzias morre, a gente lembra que antes mesmo de Uzias morrer, Judá já havia se corrompido. Provavelmente pelo histórico de Uzias, né? Você lembra que Uzias, enquanto o sumo sacerdote que guiava ele estava vivo, se eu não me engano era Zacarias o nome dele, Uzias, ele era um rei fiel a Deus. Ele fazia tudo certinho, cumpria a lei. Mas quando esse sacerdote morreu, o sumo sacerdote morreu, Uzias começou a pecar contra Deus. E a gente lembra que Uzias subiu para a cabeça, ele ficou orgulhoso, né? Começou a se achar muito. E a Bíblia diz que ele chegou a um determinado tempo lá no templo, né? E ele quis acender um incenso, que só os sacerdotes podiam. E o sacerdote entra para orientar ele, para repreender e aconselhar ele, e fala: olha, Uzias, o que você está fazendo, eu sei que você está fazendo para Deus.
Eu sei que você está com boa vontade. Eu sei que você está fazendo por amor. Mas é errado. Você não pode fazer isso. Não cabe a você. Deus falou que isso daí era um serviço que só os sacerdotes podiam fazer. Só os descendentes de Arão. Você é descendente de Judá. Então você não pode. Aí a gente lembra que Uzias não gostou de ser repreendido. Uzias ficou com raiva. Uzias falou, vai me repreender não. Aí quando ele não gostou de ser repreendido, uma lepra veio na testa dele, né? Então a gente lembra que a Bíblia diz que ele continuou com a lepra. Ele não quis saber não. Continuou ali com a lepra, revoltado, né? E crescendo no orgulho dele. Então a gente começa a imaginar um pouquinho, né? Como que foi indo a história. Então, provavelmente, ele deve ter ficado irado com aquele Deus que lançou uma lepra na cabeça dele. Em vez dele se render àquele Deus que repreendeu ele, ele deve ter feito, então eu vou buscar outro Deus. Se Deus me mandou uma lepra na cabeça, eu vou buscar outro agora. E ele deve ter feito isso. Porque a gente vê que no final da vida de Uzias, né, quando Uzias morre, Isaías é levantado profeta. E quando Isaías chega profetizando, Isaías já chega falando que o povo do reino sul de Judá está corrompido, está adorando Baal, estão adorando outros deuses, está no mesmo nível ali do reino norte. Então a gente vê que o negócio caiu ali, tá? Então Isaías vem pregando para o reino sul, vem pregando para Judá e Jerusalém, vem pregando lá para baixo, e ao mesmo tempo a gente vai continuar estudando Oséias pregando lá para o reino norte, tá? Aí a gente vai terminar Oséias, vamos continuar com Isaías e vai entrar quem? Miqueias. Aí Miqueias vai ficar pregando lá para o reino norte. E a gente vai ficar nessa. Miqueias, reino norte. Isaías no reino sul. Miqueias, reino norte. Isaías no reino sul. Aí o povo do reino norte é levado pela Síria. Tá bom? E a gente fica estudando só ali Isaías. Aí a gente começa a estudar Isaías, vai andando ali na história e chega ali em Sofonias mais pra frente. Tá bom? Então, amém, amém, amém. Gente, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Amém. Amanhã é quarta-feira, né? Eu falei que seria a aula de amanhã. Eu vou ver se amanhã eu consigo dar aula, né? Tô bem cansada, mas eu vou ver se a gente tem aula amanhã. Se não, a gente começa Isaías na quinta, né? Se eu não der aula amanhã, tá bom? Então, que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus, amém. Eu vou desconectar o Facebook e Instagram, amém. E eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida.